A cidade não é para todos. Esta constatação faz parte dos debates do seminário Cidades Rebeldes, que reúne esta semana em São Paulo dezenas de especialistas para discutirem os conflitos urbanos e o direito à cidade. O evento é uma realização da Boitempo Editorial e do SESC. O repórter João Miyagi acompanhou o debate desta quarta-feira. Vamos ver. A periferia das grandes cidades é o território da resistência ao sistema, da insurgência urbana. A periferia como um espaço de opressão, de segregação, de negação de direitos, mas a periferia também como um espaço de formação de novas identidades coletivas, de resistência popular e de rebeldia. Mas, contraditoriamente, está se tornando politicamente conservadora. Os deputados que estavam lá, os vereadores, agora tudo elitizou, tudo sumiu, não vai mais na quebrada, parou de conversar com o povo. Essa é a verdade. A política que existiam reuniões de política socialista, existia um partido de esquerda que iam lá. Quando eu vou defender a coisa do menino de 16 anos, que tem que morrer mesmo, eu falei, pô, mas você tem 16 anos, velho. E o cara tá discutindo comigo que tem que morrer. Então, é muito discurso da mídia o tempo inteiro. Eu acho que se a gente pegar o mapa eleitoral, além de notar que a mancha azul aumentou para a periferia, nós vamos notar que a mancha azul foi predominante em praticamente todas as cidades médias e grandes do país, né? Isso, há um conservadorismo crescente nas cidades brasileiras. Professora de Sociologia da USP, Vera Teles lembra que nos últimos anos, com o acirramento das lutas de classe e das contradições do capitalismo, tem crescido bastante a mobilização popular, tanto na periferia quanto nas regiões centrais. São coletivos, né? Coletivos que às vezes se articulam, se juntam, disjuntam, formam, desformam, tem uma certa flexibilidade, uma certa, talvez, instabilidade, mas os personagens que compõem, eles vão circulando de um campo para o outro, né? Então são novas formas de ativismo urbano. Esse debate sobre a vida da periferia foi um dos temas do simpósio Cidades Rebeldes, organizado pela Boitempo Editorial e SESC Pinheiros. O evento reúne até sexta-feira mais de 50 especialistas que discutem o presente e o futuro das cidades como palco das disputas políticas, ideológicas e sociais. A cidade ainda não é para todos. Não, a cidade não é para todos. Discutir o direito à cidade é discutir de que forma que se pode democratizar mais esse acesso, né, ao bem comum, que é justamente que assim, cidades são assoladas pela especulação imobiliária, que são assoladas pelo neoliberalismo. Esse bem, na verdade, o bem da cidade, o espaço público, não é para todos. O escritor Ferrez lembra que o capitalismo é excludente e perverso, porque cria nas pessoas a necessidade de consumo. Mas quando a periferia vai em busca dessas necessidades artificialmente criadas, sofre preconceito. O cara, para poder ter autoestima alta, ele tem que comprar um tênis de R$1.000. E ele é criticado por um cara que tem uma Mercedes de 1 milhão, entendeu? Então é engraçado isso, porque o capitalista ele critica o moleque da ostentação, mas foi a propaganda e marketing que criou esse moleque da ostentação. O seminário Cidades Rebeldes termina amanhã e a mesa que vai fechar o evento é a seguinte: da Primavera dos Povos às Cidades Rebeldes para pensar a cidade moderna. E quem vai fazer a mediação desta mesa é o nosso comentarista internacional Flávio Aguiar, que você costuma assistir aqui no seu jornal, direto de Berlim, e que hoje está aqui no estúdio do seu jornal. Boa noite, Flávio. Boa noite, Seja Carol. muito bem-vindo ao estúdio. Muito obrigado e boa noite aos telespectadores e às telespectadoras. Ok, Também. Flávio, você vai fazer a mediação de uma mesa que tem o geógrafo britânico marxista David Harvey, que trabalha com questões ligadas aí à geografia urbana, e até o prefeito Fernando Haddad. Você vive há anos na Alemanha. Como é que você vê essa questão da disputa da cidade lá em Berlim? Olha, em primeiro lugar, um dos aspectos centrais que o David Harvey sublinhou, que certamente vai estar em discussão amanhã, é quem tem direito às cidades. Todos falam do direito às cidades, mas quem é que tem o direito à cidade? E quem decide quem tem o direito às cidades? Esse é um tema que está, assim, na pauta da discussão, não só de Berlim, mas das principais capitais europeias, e muitas cidades também, porque há todo um processo, inclusive como decorrência da crise de 2008, há todo um processo de especulação imobiliária, de especulação com preços de aluguéis, que estão fazendo com que essas cidades, Berlim inclusive, passem por um processo chamado de gentrificação. O custo de vida sobe, o preço dos aluguéis sobe,
o perfil de bairros inteiros é modificado. E Berlim agora se tornou uma das primeiras capitais, a primeira capital europeia, a primeira cidade da Alemanha, que assumiu uma política decididamente anti-especulação. É uma lei que foi aprovada recentemente que proíbe que qualquer proprietário de imóvel cobre mais do que 10% da média do preço de aluguel dos imóveis na sua região. Claro, imóveis do mesmo padrão, da mesma qualidade, com o mesmo número de peças, etc. Né? Essa é uma medida que deve servir de exemplo, é uma medida anti-especulação com preço de aluguel e anti isso que eu chamei de gentrificação. Ok. E você traduziu esse livro, né, Diários de Berlim, e você foi escrito pela princesa russa Marie Vassilchikov. Isso mesmo. E ele está sendo lançado pela editora Boitempo. O que foi que te fascinou nesse livro? Olha, em primeiro lugar, é um livro escrito sobre a Segunda Guerra por uma mulher. Esse é um ponto de vista original. Nós temos, por exemplo, o livro, o Diário de Anne Frank, né? É um diário também. Outros diários escritos por crianças, meninas, etc. Esse é o livro de uma mulher, uma jovem mulher, ela tinha 23 anos quando chegou a Berlim, já na guerra, mas é esse ponto de vista extremamente original, né, de uma mulher que acompanha a guerra também do ponto de vista da capital central da guerra, que é Berlim. Além disso, o livro é fascinante pelo estilo da autora. Ela teve que desenvolver um estilo muito conciso de escrever, e também porque, além dos acontecimentos da guerra, os bombardeios medonhos sobre Berlim, já que estamos falando de cidades, né, a destruição da noção de urbanidade numa Berlim que vai sendo progressivamente destruída, né, pela guerra, destruída inclusive pelo o antagonismo nazista com relação a tudo que é liberdade, tudo que é a cidadania, por exemplo, né? Mas ela também é um livro importantíssimo, porque como ela era uma poliglota, ela foi trabalhar no Ministério de Relações Exteriores do governo nazista. E lá ela descobriu um dos nichos dos principais conspiradores que planejaram o atentado contra Hitler de 20 de julho de 1944. Então ela descreve isso de muito perto. O livro é considerado o depoimento contemporâneo mais completo sobre essa conspiração para matar Adolf Hitler, que, devo dizer, embora seja uma conspiração para assassinar um homem, infelizmente não deu certo, né, porque ela teria abreviado a guerra, né, e que isso determinou uma repressão feroz, vingativa, cruel, e ela documenta tudo isso, né? Vários dos seus amigos pereceram no curso desta repressão. Para a gente encerrar, você enriqueceu a edição com notas explicativas, notas de rodapé, foi isso? Ela cita vários nomes, né, de personagens da época, diplomatas, aristocratas, militares, lugares também, batalhas, etc. E nós estamos já, assim, há 70 anos do final da Segunda Guerra. Ou seja, para o público brasileiro, eu pensei, é fundamental ter essas notas. O irmão dela já fez, que editou o livro pela primeira vez, já fez algumas notas, mas é fundamental ter essas notas para estabelecer realmente qual é a conexão, né, entre aqueles personagens que estão citados e os acontecimentos presentes, né, que ela narra. Eu devo dizer que é a primeira edição do livro, que já foi traduzido para várias línguas, o original é em inglês, ela escrevia em inglês, é a primeira edição do livro que conta com essa quantidade de notas explicativas, um verdadeiro quem é quem da aristocracia europeia e da Segunda Guerra. Ok, Flávio, muito obrigado pela participação aqui no Seu Jornal. Eu que agradeço, muito obrigado.